para Deus, mas quando acontece uma miséria, a gente vai e se rende a Deus, né? Então, assim, muitas vezes, isso é bom, né? A miséria, como a gente está falando ontem, a miséria é maravilhosa para a gente se lembrar, de uma grande oportunidade de a gente se voltar para Deus, né? Assim, então, se está tudo muito bem, muito legal, a gente nem lembra de Deus, que Deus existe, porque a gente acha que nós somos Deus mesmo, né? Então, até nos ensinamentos da Rainha Kun tem uma grande personalidade, assim, a mãe de Arjuna, inclusive, ela é uma devota pura e ela sempre fala, assim, nos ensinamentos dela, né, no livro que tem no Bhagavatam, fala que uma parte que existem intoxicações materiais, assim, se a gente nasce, por exemplo, numa boa família, tem muito conhecimento acadêmico, né, tem boa educação, dinheiro, tudo isso é fruto do nosso bom karma, né, pode ser fruto do nosso bom karma e tudo, mas isso é como se fosse uma intoxicação, né, porque essa intoxicação que não deixa a gente tentar ver o outro lado da vida, né, porque está tudo tão bem, então nós somos intoxicados pela essa felicidade material que não nos deixa ver uma necessidade maior, né? Não deixa a gente ver assim, que a gente tem uma brecha, um sofrimento que possa impulsionar uma outra busca, né? A busca de Deus. Então, assim, é como se nós estivéssemos intoxicados, né? Não precisamos de nada, somos autossuficientes. Mas uma hora, essa questão da boa piedade, dos frutos piedosos que a gente escolheu, ela acaba definindo, como é que eu vou dizer? Finalizando. Por quê? Porque a gente tem uma cota de sofrimento e uma cota de felicidade. Então, por mais que a gente tenha assim, atividades piedosas acumuladas, um dia a gente vai esgotar essas atividades. Então, a gente vai sofrer, né? Assim, de qualquer maneira, um dia a gente vai sofrer. E esse sofrimento, às vezes, pode ser que a gente tenha raiva de Deus, né? Poxa, Deus está fazendo isso comigo. Ou então pode ser uma grande oportunidade para a gente chegar e conseguir se render a Deus e refugiar nos pés de lótus dele, assim como diz aqui Krishna. Diz aqui na parte que o único refúgio, o conhecimento perfeito é que a alma suprema, Krishna, é o refúgio supremo para todas as entidades vivas. E quando abandonam este refúgio, são iludidos pela energia material, imaginando-se possuidoras de uma identidade separada. E para o devoto, essa é a maior causa de sofrimento, separar de Krishna. Porque através da separação de Krishna a gente se envolve na energia material, que é cheia de misérias. Então, assim, o devoto mesmo estando aqui, que a gente falou ontem, né, a gente passa pelas misérias, mas o devoto que tem o conhecimento, ele vai sentir uma bem-aventurança, ele sabe que aquilo vem de Krishna, que vai ser propício para o avanço espiritual dele, vai ser propício para se render cada vez mais. Então, tudo que vier, a gente tem que fazer um bom uso, né? Então, aqui no próximo verso, Krishna também fala: a compreensão apropriada da posição constitucional de uma pessoa em relação a Krishna é tão perfeita que pode tirá-la imediatamente da luta pela existência que acontece no oceano de unicidade. Este mundo material é às vezes considerado como um oceano de unicidade e às vezes como uma floresta em chamas. No oceano, embora o nadador possa ser esperto, a luta pela existência é muito severa. Se alguém aparece e resgata o desesperado nadador do oceano, este é o maior salvador. O conhecimento perfeito recebido da Suprema Personalidade de Deus é o caminho da liberação. O barco da consciência de Krishna é muito simples, mas ao mesmo tempo o mais sublime. Então Krishna diz aqui, está muito claro, né? Então a gente tem sempre essa analogia, né, do oceano, né? O oceano ele é muito perigoso, né? Ele pode matar a pessoa que está ali se afogando, né? Não tem nenhum lugar que possa salvar. Mas se estiver passando um barco, né, que tem um capitão bem, vamos dizer assim, capaz de levar aquela pessoa que está se afogando a um lugar seguro,
o caminho certo, então essa é a consciência de Cristo, né? Como se fosse esse navio, né? Esse barco. A gente está aí se afogando nesse universo material, nesse oceano de necessidades. Então a gente precisa de um barco que possa levar a gente para um lugar seguro, para o destino certo, né? Não é para qualquer destino. Né? Então, assim, muitas pessoas falam assim, todos os caminhos levam a Deus, mas isso é muito perigoso, porque assim, Prabhupada fala uma analogia muito interessante, que a gente pode comprar uma passagem de avião para, vamos supor, para os Estados Unidos. A gente compra a passagem de avião para os Estados Unidos, mas se a gente quiser ir para a África, a gente não pode ir naquele avião dos Estados Unidos, entendeu? A gente não vai chegar na África, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito isso muito bem claro, assim, no Bhagavad Gita mesmo fala, aqueles que adoram os fantasmas vão estar com os fantasmas, aqueles que adoram os semideuses vão estar com os semideuses, e aqueles que me adoram, Krishna fala, vão estar comigo no mundo espiritual. Então, assim, Krishna revela no Bhagavad Gita, ele fala vários caminhos, mas nem todos levam a ele, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado em saber o que a gente quer, né? E o que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, quem vai dar isso pra gente é um mestre espiritual, uma pessoa que está já livre desse oceano da necessidade, é esse capitão do barco, né? Esse capitão do barco que está direcionando para o lugar certo, que é Krishna. Então, ele que conhece Krishna, ele pode dirigir esse barco em direção a Krishna. Quem não conhece Krishna, vai para outro caminho, né? Quem não conhece Krishna, além de ir para outro caminho, pode afundar o barco, né? Então, assim, o barco não é tão seguro. Então, a gente tem que sempre meditar, né? Ter sempre em mente as palavras do nosso guru, do nosso mestre espiritual, que nos revela quem é Krishna, né? Como nos aproximar dele, qual o método certo. Então, para que a gente possa sair mesmo desse oceano e pisar em terra firme, né? Com Krishna. Então, eu vou deixar por aqui, se alguém quiser falar alguma coisa, fazer uma pergunta.